Perdidos em mar aberto. Esses são Brenda e Arthur. E você deve estar se perguntando como eles foram parar nessa situação. Pô, eles nunca foram amigos, mas eles eram sócios e tinham muito dinheiro. Por isso, viviam viajando juntos, mesmo sem se suportar. Até que, no meio de uma dessas viagens a negócios, o avião falhou e tudo deu errado, mas de alguma forma, eles sobreviveram. Desde o começo, alguma coisa ali não encaixava entre eles. Sempre teve rivalidade, uma implicância estranha, daquelas que ninguém sabe explicar. Como se eles simplesmente não se suportassem. Olhares atravessados, provocações constantes. E agora, eles estão presos juntos, no desafio de um quadrado flutuante, sozinhos, com perigo em volta, sem saída, e sem ninguém. E depois disso, tudo só piorou. Eles viraram inimigos. Mas tem um detalhe: eles sentem muita atração um pelo outro. E agora, não tem como fugir. Sem escolha, com recursos limitados, e obrigados a conviver o tempo todo. Isso não é mais só implicância, é sobrevivência. Será que eles vão conseguir deixar o orgulho de lado, trabalhar juntos, ganhar dinheiro e conquistar espaço, até esse quadrado finalmente chegar em terra firme? Ou essa convivência forçada vai virar um completo desastre, e quem sabe isso pode virar muito mais do que eles estavam preparados para sentir. Parece que a gente vai ter que acompanhar para descobrir o que vai acontecer. Perdidos em mar aberto. Depois de um imprevisto na viagem, eles estão à deriva. Essa é a Brenda, agora com a aspiração de ser autossuficiente, segura de si, criativa. Já o Arthur vai seguir a aspiração de mestre artesão. Ele é um pateta, adora o ar livre, e agora vive 100% nele. Experiência completa. Vamos ver o que vai acontecer. Eles começam com 0 simoleons e precisam dar tchau à vida milionária. Uma mudança bem tranquila. Primeiro passo: vender os fones do inventário, porque agora o som ambiente já é suficiente. Juntando os simoleons dos dois, já deu para comprar mais alguns quadrados. Nada demais, mas já melhora. Até porque eles não se suportam. Então é melhor assim. Isso, agora está bem melhor. Arthur tentou pedir ajuda, mas não deu certo. Já era tarde, e eles estavam com fome. As necessidades caindo cada vez mais. Tudo escuro, chovendo. O cenário perfeito. Descer do quadrado naquela hora não parecia uma boa ideia. Então Brenda tomou atitude e começou a pescar. No começo, bem otimista, mas com o tempo, a coisa mudou. Os peixes estavam espertos demais para a habilidade dela. A tristeza começou a aparecer nos dois, mas Brenda não desistiu. Ela pescou alguns itens, vendeu tudo e finalmente, algum dinheiro. Com isso, decidiram investir no primeiro item. Pelo menos agora, eles podem brigar com luz, calor e comida, porque brigar com barriga cheia faz toda a diferença. O ensopado de peixe não ficou lá essas coisas, mas funcionou. E claro, teve algumas discussões, porque isso nunca falha, mas ainda assim, foi o avanço. Pelo menos a vista é linda. E agora, com um pouco mais de espaço, na hora de dormir, cada um foi para um lado do quadrado, o mais longe possível, porque paz também é necessária. E amanhã, eles ainda vão precisar de roupas novas, de mais recursos e de novas formas de sobreviver. Mas agora, com um começo já feito, talvez as coisas comecem a melhorar para nossa dupla. É o dia 3 do nosso desafio um quadrado flutuante, e temos 9 quadrados no total. E uma briga. Brenda percebeu uns pedaços de rede no mar, ali por perto, e teve uma ideia. Ela amarrou tudo e fez um vestido. Enquanto isso, Arthur continuou com a roupa que já tinha por baixo. E sinceramente, bem melhor assim. Porque não dá para sobreviver com salto 15, né? Brenda tem a aspiração de autossuficiente. Ela precisa pescar 10 peixes e alcançar o nível 3 de jardinagem. Já Arthur quer ser mestre artesão, mas ainda precisa de mais itens para evoluir. Então bora começar.
Eles precisam de simoleons. E comida. Brenda recuperou um pouco da energia, mas não tem muito tempo para descanso, depois de fazer xixi ali mesmo. Que tristeza! Ela se recompôs e voltou para a pesca, e ficou ali, firme, até a noite cair. Pelo menos, motivada ela está, mesmo na pior situação possível. Enquanto isso, Arthur dorme, e no final, deu certo. 10 peixes pescados, e ainda alguns itens extras. Agora é vender, mas guardar 2, para garantir o ensopado da noite. Arthur foi acender a fogueira, e quase colocou tudo a perder. Mas conseguiu. Enquanto cozinhava, ele reparou na Brenda. Esses 2. A comida ficou pronta, e eles aproveitaram para conversar sobre os próximos passos. E finalmente, alguns simoleons entraram. Então bora transformar em mais espaço, porque, convenhamos, melhor manter distância, já que eles não se suportam. Ainda sobrou um dinheirinho. Então vamos colocar uma escada, para acessar melhor o mar. E isso pode abrir novas possibilidades. De barriga cheia, hora de dormir. Até que, Arthur acorda com um barulho. Um avião. Será que alguém viu? Não dessa vez, mas talvez na próxima. Já que ele estava acordado, aproveitou para construir mais algumas estruturas. Vai que isso chama atenção lá de cima. O sol nem tinha nascido direito, e Brenda já estava pescando de novo. E dessa vez, com ainda mais resultado. Peixes e mais peixes. Ótimo sinal. Mas agora fica a pergunta. Qual vai ser o próximo passo? 4 dias perdidos em alto mar. É assim que nossa dupla se encontra hoje. Brenda e Arthur estão extremamente desconfortáveis. Mas dá para entender, né? Brenda vendeu os peixinhos que tinha pescado. E com esses simoleons conseguiu comprar uma moita. Não é o ideal, mas é o que cabe no orçamento. E convenhamos, nada pior do que não poder fazer um xixi em paz. Falando nisso, vamos dar licença para Brenda. Como ela já tinha deixado vários peixes pescados do dia anterior, eles garantiram um peixinho assado. Afinal, precisam estar bem para serem produtivos. Enquanto comiam, Arthur percebeu Brenda triste e desanimada. Parecia que ela estava perdendo as esperanças. E mesmo sendo inimigos declarados, ele tentou animar ela. Quando a noite caiu, Arthur decidiu tomar a frente e foi pescar. Brenda foi dormir. E teve um momento dramático no meio da moita. Mas não vamos julgar. Arthur tentou, insistiu, mas não conseguiu pescar nada. Pelo jeito, nossas aspirações estão bem claras. Brenda quer ser autossuficiente, com pesca e jardinagem. Já Arthur quer ser um mestre artesão. Então o próximo passo é óbvio. Brenda acordou determinada. E ainda bem, ela pescou muito, e garantiu quase 1000 simoleons. E olha essa evolução. Mais quadrados. Uma parte de cima. Uma escadinha. Eles estão evoluindo. Mas precisamos pensar no Arthur. Então investimos em uma bancada de fabricação de velas. E ainda sobrou para uma jardineira. Agora sim, ou quase, porque o dinheiro acabou. E claro, Brenda brigou com Arthur. Ela não concordou com a bancada, mas um dia normal, ela voltou para a pesca e encontrou algo raro, um peixe borboleta, ameaçado e protegido. Soltar ou vender. Mesmo desesperada, Brenda fez o certo. Ela soltou. Depois disso vendeu tudo que pescou. Enquanto isso, Arthur precisava de peças. Então compramos uma lixeira. Agora está tudo mais limpo. E ele conseguiu o que precisava. E do nada, Brenda pescou uma câmera. Agora ela pode vender fotos. Ou guardar lembranças desse caos. Se bem que, talvez ela prefira esquecer. A chuva começou. Até os golfinhos apareceram. E não fez sentido ter colocado a bancada lá em cima. Pronto. Agora tudo funcionando. Arthur começou a produzir. E com o dinheiro entrando, Brenda conseguiu plantar morangos. E ela já parece mais otimista. E com essa chuva, não vai demorar para crescer. Ainda bem. Porque viver só de peixe já estava enjoando. Mas hoje foi um bom dia. E se continuar assim, talvez eles consigam sair dessa. Dia 5 do desafio e adivinha, Brenda e Arthur ainda estão perdidos em mar aberto. Mas calma, agora eles estão um pouco melhor.
ou menos pior. Arthur segue produzindo velas e vendendo, e Brenda continua cuidando das suas frutinhas e aproveitando a vista, já que não tem outro jeito. E apesar de tudo, não dá para negar, esse lugar parece um paraíso. E esse foi o mais perto de um descanso que eles chegaram, porque antes disso, era só trabalho. Com o pouco dinheiro que tinham, Brenda investiu em outra jardineira. Agora ela pode plantar mais. E finalmente temos morangos. Só que parece até combinado. Toda vez que ela termina de plantar, a chuva começa. Então Arthur acende a fogueira para esquentar tudo e já tenta fazer um peixinho, mas não dá, porque ainda falta dinheiro. Então eles se dividem. Brenda vai pescar e Arthur vai atrás de recicláveis para as velas. E dá certo. Eles vendem tudo: velas, peixes, frutas. E chegam em 1500 simoleons. Agora sim, caldo de peixe no fogo. Mesmo sabendo que eles precisam variar o cardápio, tá no plano. E hoje foi dia de Brenda consolar o Arthur. O coitado estava na moita. Então eles resolvem mudar as coisas. Reorganizam o espaço, compram sacos de dormir e conseguem aumentar um pouco o lugar. Agora sim, eles têm onde dormir sem chuva. Isso já muda tudo. Mas no meio da tempestade, Brenda precisou ir no banheiro e teve que sair na chuva para ir na moita. Triste. Não dá mais. Vamos comprar um vaso, porque com desconforto ninguém produz. E claro, uma divisória, porque ninguém é íntimo assim aqui. Agora sim, tudo mais organizado. E quando Brenda volta pro saco de dormir, ela olha pro mar, para a chuva, para aquela imensidão, e percebe que está feliz porque Arthur está com ela. Mas claro, ela jamais vai assumir isso em voz alta e deixar ele saber. Chegamos ao dia 6 e surpreendentemente eles ainda estão vivos. 30 quadrados, muita água e zero conforto. O luxo passou longe daqui. Brenda acorda feliz, o que é curioso considerando a dor nas costas. Aquele saco de dormir foi uma péssima ideia, mas nem tudo é fracasso. Os morangos cresceram e estão bonitos até demais para esse caos. Agora a dieta melhora e quem sabe eles finalmente ganham algum dinheiro. Brenda está orgulhosa. Com o traço além das expectativas, ela realmente entrega o que promete. Enquanto isso, Arthur contempla o horizonte como se fosse resolver alguma coisa. E decide trabalhar porque não tem como fugir disso. Ele procura os recicláveis no lixo e parte para a fabricação de velas. Faz uma, duas, e uma ideia surge. Quem sabe cultivar uma caixa de abelhas? Dá bastante cera para as velas. Então agora Arthur vai se aventurar nessa parte. Ele já começou a fazer amizades com elas. Vamos ver onde isso vai dar. Mais tarde, Brenda estava observando a variedade de peixes que tinha ali, que ela poderia pegar no oceano. Então decide ir ali. Vamos investir em flechas para que ela conseguir pescar algo maior. Então tivemos que vender tudo do inventário. E agora sim, Brenda vai conseguir praticar. E tenho certeza que logo vai estar boa. Depois de uma organizada ali, tudo se encaixou. E ela começou a treinar. Por incrível que pareça, ela já começa bem. Cuidado, Arthur. Melhor não ficar na frente do alvo. Brenda ficou treinando até a noite. Ela realmente é dedicada. E Arthur admirou muito isso. Brenda acredita que a prática realmente leva à perfeição. Mais tarde foi hora de preparar algo na fogueira. Mas como eles estavam ainda desconfortáveis, foi melhor investir em um chuveiro. E agora sim, nada como barriga cheia e dormir limpinho. Pelo jeito eles têm companhia. Alguns espíritos da ilha estavam de olho, mas pelo jeito eles são do bem. Brenda e Arthur dormiram como nunca naquele dia. O dia amanheceu lindo, com um lindo sol no horizonte. Os espíritos ainda estavam por lá. Será que devemos começar a nos preocupar? Arthur acordou de bom humor e foi pregar uma peça na Brenda. Coitada, não entendeu nada, mas agora aguenta. Ela vai brigar o dia todo com ele depois disso. The hero Ruthei! Hoje é o dia 8, e a nossa querida Brenda continua surpreendendo. Além de seguir impecável com sua make permanente, ela decidiu ir além.
Brenda agora está treinando arco e flecha, porque precisa pescar peixes maiores para sobreviver. Ela está quase lá, só falta chegar no nível 4. A aspiração dela é ser autossuficiente, mas para evoluir, precisa atingir nível 3 de jardinagem. Só que antes, vamos focar na pesca. Brenda se concentra, treina mais um pouco, e pronto, nível 4 em arquearia. Enquanto isso, Arthur sonha em ser um mestre artesão, mas tem um problema. Ele precisa melhorar a habilidade de fabricação. Então o próximo objetivo é claro, comprar um fabricador. Só que, 1.800 simoleons, ainda não dá. Então é hora de trabalhar. Brenda foi testar sua nova habilidade, viu vários peixes grandes, e conseguiu capturar alguns. Isso Brenda. Arthur até tentou treinar arquearia também, mas, claramente não é o talento dele. Melhor deixar para lá. Agora o foco é vender tudo, para juntar dinheiro. Eles limpam os inventários, vendem o que pode, mas ainda não é suficiente. Brenda vende morangos, Arthur vende mel, e ainda coleta cera para fazer velas. Perfeito. Agora ele não precisa mais gastar com isso. Durante o jantar, Brenda avista lagostas na água. Por um segundo ela pensa em comprar uma armadilha, mas aí ela vê os crocodilos e decide deixar isso para outro momento. A noite chega, céu limpo, cheio de estrelas. Eles finalmente vão dormir, mas não dura muito. Brenda acorda com dor nas costas. Definitivamente, precisamos de algo mais confortável. Mesmo assim, ela aproveita a madrugada para pescar. Quem sabe não encontra algo novo. Na manhã seguinte, Arthur percebe algo estranho. Os espíritos da ilha ainda estão ali, mas eles parecem amigáveis. Então ele decide se aproximar. E enquanto os dois comem, eles conversam sobre isso. Vai que são esses espíritos que estão protegendo eles. Pelo menos hoje, tudo está em paz. Durante a noite, Brenda pesca vários peixes diferentes. E quando vende 1.000 simoleons, o valor exato. Agora sim, o fabricador é deles. Só que tem um detalhe, ele precisa de energia, e eles vivem fora da rede. Ou seja, novo objetivo desbloqueado, painel solar. Não tem jeito, vamos continuar os trabalhos. O episódio de hoje começa com um evento raro. Milagre acontecendo em tempo real. Brenda e Arthur finalmente estão se dando bem. Ou talvez seja um trio mesmo, porque os espíritos continuam ali, observando tudo de pertinho. Enquanto conversava com Arthur, Brenda olhou para o fundo da água e percebeu os perigos dali. Talvez morar boiando no meio do nada tenha sido um bom plano. E pela primeira vez eles começaram a ter progresso de verdade. Juntaram alguns simoleons, compraram um lugar melhor para dormir, e as costas agradecem. E nossa dupla foi até trabalhar mais feliz. Só que claro, a felicidade deles durou exatos 5 minutos, porque uma tempestade gigantesca começou, e dessa vez eles não fugiram, principalmente porque não tinha para onde fugir. Arthur entrou em completo desespero. Mesmo assim ele continuou ajudando, enquanto Brenda pescava peixes enormes. Arthur enfrentava a chuva cuidando das plantas dela, e no meio do caos, ele decidiu fazer do limão uma limonada. Ele tirou fotos, vendeu fotos, e transformou sofrimento em renda extra, empreendedorismo de sobrevivência. Quando a chuva finalmente foi embora, o sol apareceu daquele jeito bonito que faz a pessoa esquecer os últimos traumas todos. Brenda aproveitou imediatamente, vendeu frutas, comprou um painel solar, e decidiu que agora eles são oficialmente sustentáveis. Depois veio a jardineira, cenoura, batata, comida para sobreviver. E o que sobrar vira dinheiro. Aos poucos eles estão entendendo que talvez a vida simples funcione mesmo. Agora eles vivem de comidinhas da terra. Depois de mais umas fotos vendidas, Arthur resolveu usar a energia solar para fabricar alguma coisa. Ele pegou recicláveis, ligou a máquina, apertou vários botões sem entender quase nada. E surpreendentemente funcionou. Depois de muito sofrimento, nasceu a primeira cadeira dele. E sinceramente,
Ficou melhor do que muita coisa vendida em loja cara. Arthur ficou tão orgulhoso que foi imediatamente obrigar Brenda a testar. E ela gostou. Depois ele foi cuidar das abelhas. E mostrou que agora elas conseguem trazer presentes. Pronto. E o pior é que Brenda realmente ficou impressionada. Os quadradinhos deles estão começando a ficar cada vez mais completos. Agora existe comida, energia, dinheiro entrando, e até decoração. Arthur até se animou e decidiu fabricar um tapete. E sinceramente, parece que finalmente, Arthur está se superando e está começando a encontrar seu talento. Vamos na parte 9 do nosso desafio. E aparentemente sobreviver em alto mar não era complicado o suficiente. Porque agora talvez exista um desafio dentro do outro. Brenda não está se sentindo bem. E digamos que talvez exista um motivo bem específico para isso. Em uma das noites passadas, nossa dupla que divide a mesma barraca acabou se envolvendo mais do que deveria. O problema é que os sentimentos continuam uma bagunça, porque Brenda ainda sente desprezo pelo Arthur, muita atração, uma conexão forte por estarem sobrevivendo juntos, e um rancor impossível de ignorar depois de tudo o que aconteceu no passado. Resumindo, uma mistura perfeita para dar problema. Agora temos 40 quadrados. E talvez vamos precisar de ainda mais. Então, por enquanto, o foco continua sendo sobreviver. Porque fugir desse lugar já parece difícil. Agora imagina fugir das consequências. Enquanto conseguimos mais uma jardineira, Arthur ficou procurando recicláveis para usar nas fabricações. Como ainda não temos energia suficiente para produzir muita coisa, o foco continua sendo fabricar velas. Enquanto isso, no andar de cima, Brenda desabafa com as plantas, as únicas que escutam sem responder de volta. Depois ela cuida da colheita, vende o que consegue, e nesse tempo o painel solar gera energia suficiente para Arthur produzir mais alguns itens. O que não puder ser usado, vai direto para a venda. Mais tarde, Brenda usa sua habilidade na pesca e garante o jantar daquela noite. Só que ela percebe uma coisa: eles não estão sozinhos ali. Os dois continuam tensos um com o outro. E não é para menos, porque talvez tenham acabado de transformar um desafio de sobrevivência em um desafio de família. Enquanto assa o peixe, Brenda passa mal com o cheiro. E isso nunca tinha acontecido antes. Tá, agora começa a preocupação. Será que vi beber? Porque sobreviver aqui já era difícil, mas criar uma criança nela definitivamente não estava no planejamento. Muita gente ficou curiosa para saber como a Brenda chegou nessa situação, de talvez estar grávida. E sinceramente, nem ela imaginava que isso aconteceria. Porque o que começou com tudo no vermelho, discussões, provocações, e dois Sams que mal conseguiam ficar no mesmo ambiente. Com o passar dos dias já não parecia mais tão impossível assim. A sobrevivência foi aproximando os dois aos poucos, entre construções improvisadas, dias difíceis, falta de comida, e noites cansativas tentando manter tudo funcionando. Brenda e Arthur começaram a se entender sem perceber. Pequenas admirações começaram a surgir onde antes só existia implicância. Ela começou a perceber lados dele que antes ignorava. E ele começou a enxergar uma força nela que ninguém parecia notar. Mas isso não significa que virou um conto de fadas. Ainda existia orgulho, rancor, discussões e uma inimizade que continuava ali, só que mais fraca do que antes. Porque no meio de todo aquele caos, também começou a existir cuidado. Naquela noite eles passaram muito tempo conversando, sozinhos em alto mar. Arthur tentou algo, Brenda não caiu, ou pelo menos parecia que não, mas sem distrações, e sem espaço para fugir um do outro. Tudo aquilo que eles estavam tentando fingir que não sentiam virou algo. E quando perceberam, já tinham ultrapassado uma linha que nenhum dos dois imaginava cruzar. Não foi planejado, e muito menos vai resolver os problemas deles. Mas naquela noite, eles deixaram de agir como dois inimigos tentando sobreviver juntos. O problema é que agora, talvez aquela noite tenha deixado consequências bem maiores do que eles esperavam. No outro dia,
Arthur decidiu focar ainda mais na aspiração de mestre artesão, e conseguiu comprar uma mesa para fabricar mais coisas e melhorar a sobrevivência dos dois, enquanto Brenda seguia firme na aspiração autossuficiente, tentando provar para si mesma que ainda conseguia sobreviver sem depender de ninguém. A questão agora é como vai ficar o clima entre eles a partir daquele dia. Estamos na parte 11, e Brenda está treinando arco e flecha, e parece que Arthur não confia mais tanto assim nas habilidades dela. E sinceramente, talvez ele tenha razão. Foi por pouco. Depois disso, Brenda decidiu ir pescar alguns peixinhos para vender e também garantir alguma coisa para comer. Mas enquanto estava ali pescando, ela percebeu que sua barriga já não estava mais tão reta assim. Os enjoos constantes, as idas intermináveis ao vaso, tudo começou a fazer sentido. E aí veio a confirmação. Brenda está comendo por 2. Sim, ela está grávida. Ela tentou esconder isso de Arthur, mas já não tinha mais como fugir da verdade. Então Brenda decidiu contar tudo. Só que a reação dele foi bem pior do que ela imaginava, e parece que ele não aceitou a notícia tão bem assim. Mas agora mais do que nunca, Brenda não tinha tempo para perder. Então ela voltou direto para a pescaria, e dessa vez a sorte finalmente apareceu. Brenda conseguiu pescar vários peixes enormes, o suficiente para vender, e juntar um bom dinheiro. Com isso, nossa dupla conseguiu aumentar alguns quadrados da casa. Agora temos um pouco mais de espaço, porque querendo ou não, um bebê está a caminho. Mais tarde, o chão começou a tremer, tudo balançando sem parar. E foi aí que descobriram uma coisa preocupante. Existe um vulcão ativo bem perto dali. Espero que isso não vire um problema maior depois. Arthur decidiu dormir mais cedo naquela noite. Ele ainda estava tentando processar a notícia da gravidez, pensando no futuro. O dia seguinte amanheceu nublado, sem sol, sem energia solar. Então Arthur foi fazer outras atividades. Primeiro ele coletou um pouco de mel, depois foi direto para a mesa de fabricação, para tentar construir alguns móveis. E eu realmente espero que seja um berço, porque vamos precisar muito em breve. Cada um seguiu no seu quadrado, literalmente. Os dois quase não se falavam mais. O clima estava estranho, mas mesmo assim, Arthur continuou focado na fabricação. E o primeiro item que ele fez foi um espelho, que Brenda usou quase imediatamente. Parecia que Arthur estava tentando demonstrar alguma coisa através dos móveis, como se estivesse cuidando dela, mesmo sem conseguir dizer isso. Depois ele fez um banquinho, para deixar a casa um pouco mais confortável, e também colocou o mel ali perto. Brenda comeu tão feliz, que talvez esse tenha sido seu primeiro desejo de grávida. Mais tarde, Arthur construiu um vaso de jardim, e também uma cômoda, e mesmo tentando esconder, Brenda começou a ficar feliz com tudo aquilo. Agora ela já começa até a imaginar o futuro. Nosso Arthur também vai aprender a tricotar, o que significa roupas, e talvez até coisas para o bebê. No fim do dia, Brenda ficou pensando em como a vida deles mudou completamente, e nos novos desafios. Dia 12 do desafio, Brenda apareceu com roupas novas, porque o vestido antigo já não cabia mais na barriguinha. Então Arthur teve que aprender a costurar roupas novas para ela. O mínimo depois de ter deixado Brenda nessa situação. Mesmo tentando continuar normalmente, Brenda está começando a sentir dificuldade para manter a rotina. As tarefas simples estão ficando mais cansativas, e a barriga continua crescendo rápido. Do outro lado, Arthur parece estar tentando compensar tudo do jeito dele, mesmo sem saber muito bem como ajudar. Enquanto nossa diva descansava, Arthur alcançou o marco de artesão básico na aspiração, e parece que agora ele decidiu ir atrás do título de melhor artesão de vez. Brenda continua pescando sempre que se sente bem, enquanto Arthur passa o dia produzindo móveis, tentando deixar a sobrevivência deles um pouco menos sofrida nessa nova fase. E claro, também se preparando para a chegada do bebê. Depois de vender tudo que a dupla produziu, finalmente conseguimos alguns simoleons para melhorar nossos quadrados.
O espaço ainda é pequeno. O dinheiro continua curto, mas já dava para transformar aquilo em um cantinho mais confortável. E sinceramente, ficou muito melhor do que eu esperava. Depois de comer um peixinho assado, Brenda foi direto descansar. Enquanto isso, Arthur passou a noite construindo um bercinho escondido, para tentar surpreender ela quando acordasse. Os dois ainda não conseguem se entender direito, mas pelo menos as atitudes começaram a aparecer. Talvez o jeito do Arthur demonstrar amor seja cuidando das coisas em silêncio. Depois de uma noite inteira dormindo na barraquinha nova, Brenda finalmente acordou, e agora resta saber como ela vai reagir com tudo que ele fez. Pedidos em alto mar. E agora grávida. Acho que Brenda realmente não está no melhor momento para ter um bebê. Apesar da barriga já estar bem grande, ainda não está na hora. Mas mesmo assim, ela parece feliz. Logo cedo quando acordou, Brenda viu o bercinho que Arthur construiu durante a noite. E aquilo mexeu muito com ela. Brenda simplesmente abraçou ele. A dinâmica dos dois continua totalmente imprevisível. Eles brigam, implicam um com o outro, discutem por qualquer coisa, mas parece que sempre acabam fazendo as pazes logo depois. No último episódio, fizemos uma pequena reforma nos quadrados. Agora temos uma área de trabalho na parte de cima, com jardineiras e mesas de fabricação. Na parte de baixo, uma barraca improvisada, espaço para o bebê, a fogueira para cozinhar, uma área de serviço com varal e até um cantinho de banheiro. Ainda é tudo muito simples, mas pela primeira vez, parece um lar. Brenda continua focada na aspiração de ser autossuficiente. Então, mesmo grávida, ela continua cuidando das frutinhas sempre que consegue. E agora que Arthur aprendeu a tricotar e fabricar roupas, também apareceu mais trabalho, porque tudo precisa ser lavado, organizado e preparado para o bebê. Arthur quer se tornar um grande mestre artesão. Então ele passa boa parte do tempo criando coisas novas. Ele fez uma estante, um chocalho de bebê, uma jardineira, e agora começou até a tricotar roupinhas. E sinceramente, ele parece muito animado com isso. A criatividade dele simplesmente não para. Depois de uma noite bem tranquila, uma coisa completamente inesperada acontece. Brenda começa a sentir dores. No começo, parecia algo normal, mas as contrações começaram a ficar mais fortes, e junto delas, vieram as cólicas. Meu Deus! Brenda entrou em trabalho de parto prematuro, e no mesmo instante, Arthur entrou em desespero, porque ele nunca imaginou que isso fosse acontecer agora. E para falar a verdade, nem a gente. Brenda entrou em trabalho de parto prematuro, perdida em alto mar. E Arthur entrou em completo desespero, porque até agora, sobreviver no meio do oceano já parecia difícil o suficiente. Mas trazer um bebê ao mundo ali era outro nível. Brenda tentava se manter forte, mas as contrações estavam ficando cada vez piores. Ela mal conseguia ficar em pé, e pela primeira vez desde que ficaram presos, ela realmente estava em perigo. Arthur não sabia o que fazer. Ele ficou do lado dela, mas dava para perceber. Ele estava em pânico, e mesmo assim tentava acalmar Brenda. Enquanto isso, o dia ia passando, e Brenda começou a sentir ainda mais dor. Ela caminhava sem parar pelos quadrados, e tentava aliviar tomando banho, porque até agora, tudo parecia só mais um desafio de sobrevivência. Mas pela primeira vez, os dois perceberam que realmente poderiam perder alguém. Eles também notaram uma luz azul, e segundo as lendas, são os espíritos das ilhas de Sulane. Espero que ajudem. A noite caiu, e as contrações continuavam aumentando. Brenda desmaiou de sono. Então foi tentar ficar um pouco na barraca, mas não conseguiu dormir. Então foi para o andar de cima, e lá viu as luzes no céu, e pensou em um nome. Se for menina, vai ser Aurora. Ela ficou ali, e logo amanheceu. Quando viu o sol, pensou que se for menino, vai ser Ravi. E então, Brenda sentiu algo pior.
ela começou a perder forças. E o bebê podia nascer a qualquer momento. Ela se deitou na cama. E Arthur ajudou. O bebê estava chegando. Brenda fez força. E Arthur estava junto. Até que nasceu. E ao menino. Que alegria. Deu certo. O Ravi chegou. O quê? Gêmeos. Meu Deus. Então vai ser Aurora. Por isso o parto prematuro. Nós temos gêmeos. Sim, vamos ter um desafio dentro do outro. Por sorte, Arthur tinha tricotado muitas roupinhas de bebês. Então agora o desafio está em dose dupla, e a gente vai querer ver isso. Depois do nascimento dos gêmeos, alguma coisa mudou entre Brenda e Arthur. Pela primeira vez desde que ficaram presos em alto mar, os dois parecem realmente estar se entendendo. As brigas diminuíram. Eles começaram a trabalhar juntos. E agora fazem tudo pensando em Ravi e Aurora. Porque agora não são mais só eles. Agora existe uma família naqueles quadrados. Mas junto da felicidade, veio também um pensamento assustador. Não existe como criar 2 bebês naquele lugar. O lugar é improvisado, pequeno, instável e perigoso demais. As noites estavam ficando frias. E os recursos acabam rápido. Os bebês precisam de segurança. Foi então que Arthur percebeu algo no horizonte. Muito longe dali, dava para ver árvores. E o que parecia ser terra firme. Arthur quer ir até lá, explorar o local e voltar buscar Brenda e os gêmeos. No começo Brenda não gostou da ideia, porque sair navegando pelo oceano sozinho. E se ele não voltasse? Mas Arthur sabia que ficar ali era ainda pior. Então ele decidiu construir alguma coisa, algo que pudesse levar ele até aquele lugar. Durante dias, ele trabalhou sem parar. Madeira, cordas, tecido, qualquer material útil virava parte da construção. Enquanto isso, Brenda tentava cuidar dos bebês e ao mesmo tempo lidar com o medo constante de algo acontecer. E sinceramente, acho que era porque naquela mesma noite, o oceano mudou completamente. Uma tempestade começou, os ventos ficaram violentos e as ondas batiam cada vez mais forte. Foi naquele momento que Brenda finalmente percebeu. Eles precisavam sair dali. E rápido. Então Arthur teve certeza. Ele tinha que seguir o plano. E assim fez. Agora existe só um objetivo: levar a família até a terra firme. E sinceramente, eu espero muito que aquele lugar seja seguro e que eles consigam chegar em segurança. Depois do nascimento dos gêmeos, alguma coisa mudou entre Brenda e Arthur. Pela primeira vez desde que ficaram presos em alto mar, os dois parecem realmente estar se entendendo. As brigas diminuíram. Eles começaram a trabalhar juntos. E agora fazem tudo pensando em Ravi e Aurora. Porque agora não são mais só eles. Agora existe uma família naqueles quadrados. Mas junto da felicidade, veio também um pensamento assustador. Não existe como criar 2 bebês naquele lugar. O lugar é improvisado, pequeno, instável e perigoso demais. As noites estavam ficando frias. E os recursos acabam rápido. Os bebês precisam de segurança. Foi então que Arthur percebeu algo no horizonte. Muito longe dali, dava para ver árvores. E o que parecia ser terra firme. Arthur quer ir até lá, explorar o local e voltar buscar Brenda e os gêmeos. No começo Brenda não gostou da ideia, porque sair navegando pelo oceano sozinho. E se ele não voltasse? Mas Arthur sabia que ficar ali era ainda pior. Então ele decidiu construir alguma coisa, algo que pudesse levar ele até aquele lugar. Durante dias, ele trabalhou sem parar. Madeira, cordas, tecido, qualquer material útil virava parte da construção. Enquanto isso, Brenda tentava cuidar dos bebês e ao mesmo tempo lidar com o medo constante de algo acontecer. E sinceramente, acho que era porque naquela mesma noite, o oceano mudou completamente. Uma tempestade começou, os ventos ficaram violentos e as ondas batiam cada vez mais forte. Foi naquele momento
que Brenda finalmente percebeu. Eles precisavam sair dali. E rápido. Então Arthur teve certeza. Ele tinha que seguir o plano. E assim fez. Agora existe só um objetivo: levar a família até a terra firme. E sinceramente, eu espero muito que aquele lugar seja seguro e que eles consigam chegar em segurança. Brenda e Arthur estão separados. Enquanto ela continua perdida em alto mar, Arthur saiu em busca de terra firme, tentando encontrar um lugar seguro para finalmente tirar sua família do meio do oceano. Porque agora tudo mudou. Eles têm gêmeos. E continuar vivendo apenas nos quadrados já não parece suficiente. Ravi e Aurora precisam de mais. De segurança, de espaço, de uma chance de crescer longe das tempestades e dos perigos do mar. Brenda continua nos quadrados cuidando de tudo sozinha. Não está sendo fácil. Ela praticamente não para. Cuida dos bebês, lava roupas, organiza as coisas, pesca quando precisa, e ainda tenta manter aquele pequeno lugar confortável para os filhos. Mesmo cansada, nossa diva dá conta de tudo, mas às vezes o silêncio do oceano faz Brenda pensar demais. Ela sente falta de Arthur e fica imaginando se ele está seguro, se conseguiu encontrar alguma coisa, e principalmente, se vai voltar logo para buscar eles. No fundo, ela acredita que sim. Enquanto isso, Arthur está conhecendo um novo lugar. Depois de tanto tempo vendo aquela ilha apenas de longe, ele finalmente conseguiu chegar lá e ficou impressionado. A ilha é enorme, cheia de floresta, com vários lugares para explorar e muitos cantinhos que parecem perfeitos para sobreviver. Arthur passou o dia analisando tudo com calma, tentando imaginar como seria viver ali com Brenda e os gêmeos. Ele também tirou várias fotos para mostrar para ela depois, querendo registrar cada descoberta importante. E claro, não deixou de pescar para testar se teria alimento suficiente por ali. O melhor de tudo é que pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu esperança de verdade, como se finalmente eles estivessem mais perto de mudar de vida. Quando a noite começou a cair, Arthur decidiu descansar no seu barquinho improvisado, porque no próximo dia, seria a hora de voltar. Voltar para Brenda, para Ravi e Aurora, e talvez finalmente trazer uma boa notícia para sua família. O oceano mudou tudo outra vez. Arthur estava voltando para buscar Brenda e os gêmeos, feliz por finalmente ter encontrado um lugar que talvez pudesse virar o novo lar da família. Mas no meio do caminho, o céu começou a escurecer. As ondas ficaram mais fortes. O vento quase virou o pequeno barco improvisado, e antes que ele pudesse reagir, um raio atingiu ele. O impacto foi tão forte que Arthur ficou completamente atordoado, sem conseguir enxergar direito, sem saber para onde estava indo. Até que o cansaço venceu. Arthur acabou adormecendo no meio do mar, sendo levado pelas ondas durante horas. Ele chegou em um lugar diferente, mas ainda estava um pouco atordoado. Então resolveu sair do seu barquinho e dormir em qualquer lugar daquela ilha. Na próxima manhã, quando acordou, já não reconhecia mais nada ao redor. O mar era ainda mais azul, a água parecia cristalina, e a ilha tinha um clima calmo, quase impossível de explicar. Por alguns segundos, Arthur até esqueceu da tempestade, e logo começou a explorar tudo ao redor. A nova ilha parecia cheia de possibilidades. Tinha frutas, lugares seguros perto da água, muito espaço aberto, e praias lindas, que pareciam perfeitas para as crianças. Mesmo cansado, Arthur voltou a sentir esperança. Enquanto isso, Brenda começava a perceber que Arthur já estava demorando mais do que o esperado. Ela tentava se manter positiva, mas no fundo sabia que precisava começar a pensar em novas soluções, porque se alguma coisa acontecesse, ela teria que proteger Ravi e Aurora sozinha. Então Brenda teve uma ideia. Ela lembrou dos barris que usaram no começo para criar os quadrados flutuantes e começou a procurar formas de deixar toda a estrutura mais leve e mais resistente. Passou o dia reorganizando tudo e pensando em maneiras
de conseguir se movimentar pelo oceano, caso precisasse partir sozinha. E enquanto Arthur explorava uma nova ilha, sem imaginar onde realmente estava, Brenda começava a entender que talvez o próximo passo da jornada dependesse dela.